A paz de Cristo, irmãos. A palavra de Deus, em Lucas, capítulo 22, os versículos 19 e 20, nos dizem assim: E tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A ceia do Senhor é uma ordenança de Cristo à sua igreja. Essa cerimônia é, sem dúvida, a principal celebração e expressão da comunhão entre os seguidores de Jesus. Ele realizou a primeira ceia naquela noite angustiante que antecedeu a sua crucificação. Sabia que em seguida seria preso, morto, como oferta a Deus pela expiação dos pecados dos homens. Jesus cumpriria a sua missão na terra e entregaria a maior dádiva de Deus à humanidade, isto é, a salvação. E ele queria que os seus seguidores não se esquecessem disso. E para tanto ele instituiu a ceia como um memorial, para que isso não acontecesse. Os discípulos de Jesus não podem esquecer disso. A ceia do Senhor é composta por dois elementos extremamente simples, mas que são profundamente significativos, a saber, o pão e o vinho, cálice. Eles são emblemas, ou seja, são itens simbólicos que compõem a celebração, que foram claramente explicados por Jesus. Ele tomou o pão e, depois de ter dado graça, repartiu, deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Em seguida, ele fez o mesmo com o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O pão representa o corpo que foi partido. O vinho representa o seu sangue que foi derramado para a salvação da humanidade. Nos textos bíblicos que tratam sobre a ceia, você encontra em destaque dois propósitos para participar dela. O primeiro é a recordação. O próprio Cristo disse: façam isso em memória de mim. Isso está lá em 1 Coríntios 11, 24 e 25. Celebramos a ceia principalmente para lembrarmos o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O segundo propósito é a comunhão. Essa cerimônia é mais do que uma reunião de crentes. Ela é uma festa espiritual em que temos comunhão com Deus e com os irmãos. Por isso, participar desse ajuntamento traz bênçãos para a vida do crente, pois a ceia é oferecida com o objetivo de alimentar espiritualmente e manter o cristão em harmonia e em comunhão com o seu Senhor. A sua fé, sua esperança são renovadas e os benefícios conferidos pela morte de Jesus na cruz são assimilados, são recordados pelo fiel ao comer o pão e beber do cálice do Senhor. Desses dois propósitos citados aqui, o principal é a recordação. O motivo principal que nos faz realizar esta cerimônia é lembrarmos do nosso Senhor. Por 3 vezes na Bíblia, vemos registrado a expressão em memória de mim. A expressão em memória vem do termo grego anamnesis, que é o contrário de amnésia. É para não esquecer. Você não pode ter amnésia daquilo que Cristo fez por você. Esta é a principal mensagem da ceia. Ao relembrar a morte de Cristo, também celebramos a vitória que recebemos por meio dela.
Vale dizer ainda que recordar é também renovar. Portanto, ao comer e beber, temos a oportunidade dada por Jesus de ver renovado em nós a fé, a esperança. É uma ocasião em que é reafirmada a nossa aliança com Cristo. Mas antes de participar da ceia do Senhor, a Bíblia recomenda um autoexame. Esta celebração é algo muito sério, por isso o texto diz: examine-se o homem, pois, a si mesmo. O objetivo deste exame não é para o crente se excluir da ceia, se excluir dessa celebração, mas para que ele coma o pão e beba o cálice, conforme o versículo 28 de 1 Coríntios. O exame é para o cristão venha participar da ceia não de forma indigna. Participar indignamente da ceia é assentar na mesa de forma leviana e impensada. O crente precisa esquadrinhar seu coração, fazer um exame minucioso, confessar os seus pecados a Deus. Precisa também refletir sobre o significado da morte de Cristo e, com essa compreensão, sentar-se à mesa e desfrutar dela com reverência e seriedade. Se você é batizado, pense, quando vai ser a próxima ceia na sua igreja, lá na igreja onde você congrega? Não fique fora desta festa por nada. A mesa está posta, Jesus está convidando você. Então, aceite o convite.